Você sabia que hoje, 23 de agosto, se comemora o Dia da Injustiça aqui no Brasil? A data pode parecer meio estranha e, na verdade, é mesmo. Ninguém sabe explicar exatamente a origem da comemoração e bota um monte de aspas nessa comemoração aí. Mas a ideia é refletir sobre as injustiças da nossa sociedade. E aqui no UOL, a gente resolveu listar as maiores injustiças da cultura pop. Com vocês, a opinião dos nossos colunistas, editores e repórteres. Dá para ficar horas falando sobre as injustiças da cultura pop, mas o que mais pega para mim é o fato de The Wire não ter recebido um Mzinho sequer enquanto esteve no ar, né? A série do David Simon para HBO é uma das melhores séries da história, que trata como o tráfico de drogas, a educação, a política estão intrinsecamente ligados e merecia muito mais reconhecimento do que teve. Vale muito a pena assistir, que ela continua muito atual. Eu acho que o movimento emo foi muito injustiçado no Brasil. Explico por quê. Ali no começo dos anos 2000, eu já era estudante de jornalismo, gostava da cena, era amigo de várias pessoas de bandas, e eu acho que foi dada uma cobertura ali muito rasa, muito caricata, né? A imprensa preferiu já colocar um rótulo ali, que eram os moleques de franja, todo mundo triste, todo mundo deprê, e não foi bem isso, né? Foi um movimento muito complexo e que movimentou muita grana ali pra galera do underground, tanto que várias bandas viraram mainstream e então tem bandas até hoje aí rendendo frutos pra essa galera. E eu acho que quando eles colocaram todo mundo numa caixinha, meteram rótulo, fizeram piada, eu acho que isso desmotivou um pouco a cena ali e acabou colocando panos quentes numa galera que podia fazer novas ondas de bandas. Queridos amigos, desconheço uma injustiça maior do que a eliminação de André Surak na Fazenda de número 6. Na oportunidade, ela foi para a roça com o furacão da CPI, Denise Rocha, e Bárbara Evans, que acabou sagrando-se como a grande campeã. E acho que André Surak saiu de maneira ali um tanto quanto precipitada do reality show. Acho que teria muito ainda a nos oferecer, inclusive muito mais do que Denise Rocha, que já tinha dado tudo que tinha para dar ali, acho que já estava de bom tamanho. Então, acabamos ficando com uma experiência curta de André Surak na Fazenda, e logo depois ela ainda teve reviravoltas em sua vida, e fomos aí privados de muito entretenimento. O público foi injusto com André Surak na Fazenda número 6. Nesse Dia da Injustiça, eu quero aproveitar para falar com vocês sobre One Day at a Time, uma série do coração que tem aí as suas 3 primeiras temporadas disponíveis na Netflix para quem quiser assistir até hoje, mas que depois da 3ª temporada foi cancelada pelo serviço de streaming e foi abraçada por outra produtora, então ela mudou de casa. É claro que, como todas as outras séries, ela não é perfeita, ela não é 100% impecável e tem seus problemas sim, mas eu acho que merecia um pouquinho mais de carinho do público, que às vezes passava batida, ignorava as indicações quando alguém indicava, e também um pouco mais de atenção da própria Netflix, que no meu entender falhou na divulgação, nos projetos de marketing, ao longo dessas 3 primeiras temporadas em que esteve com a série. Eu acho que é uma série muito importante, uma história muito bacana, um elenco muito carismático e muito envolvente, e a Lídia, é claro, é a cubana mais maravilhosa que existe. E já que a gente tá falando de injustiça na cultura pop, a injustiça que eu queria falar aqui é como a Liga da Justiça é tratada. Cara, o filme não é tão ruim assim. Os efeitos especiais são incríveis. A forma como a Mulher Maravilha se impõe e assume esse lugar mesmo de segunda capitã da Liga é incrível. E, mano, não é todo dia que a gente pode ir lá assistir um live action da Liga da Justiça, né, gente? Então parem de injustiças aí com a Liga da Justiça. 1991 é um ano para ficar na infâmia, porque foi o ano que Rocketeer foi lançado pela Disney para ser o novo grande herói estilo Indiana Jones, né, que ia dominar a cultura pop dos anos seguintes, e meio que morreu na praia e não deu em nada, infelizmente. É um filme muito legal, dirigido pelo Joe Johnston e com Bill Campbell no papel principal, né, que também seria um grande astro. Infelizmente, não era para ser, e Rocketeer vive apenas como cult movie hoje em dia, em nossos corações também, e no meu braço. Uma das maiores injustiças da cultura pop pra mim é a Amy Adams até hoje não ter o reconhecimento que ela merece pelo Oscar e pelas outras premiações. A mulher já fez Encantada, A Chegada e não conseguiu nem ser indicada ao Oscar por esses filmes. Ela coleciona ainda outras 6 indicações, mas até hoje não levou essa estatueta. Ela se aventurou depois nas séries de TV, em Sharp Objects da HBO, onde ela tá incrível, e não conseguiu levar o Emmy, que é o Oscar da TV.
Muitas boas novelas não receberam a atenção que mereciam do público e entraram para a história como injustiçadas. Uma delas foi Pecado Mortal, a primeira novela de Carlos Lombardi na Record. E a única acabou sendo porque foi um fracasso de público. Uma trama muito interessante, muito inteligente, ambientada nos anos 1970 no Rio, mostrou como houve uma transição do poder numa favela carioca, do jogo do bicho para o tráfico de drogas. Novela bacanérrima, infelizmente não foi reconhecida pelo público. E já que o tema de hoje é injustiça, a gente tem que falar dele, do ranço contra Kristen Stewart, que vamos combinar, já passou da hora de superar, né? Tudo bem, eu sei que Crepúsculo não é, né, dos melhores filmes, que as atuações são meio vergonha alheia, mas desde então a Kristen evoluiu muito como atriz e mostrou vários outros trabalhos legais, né? Ela ganhou um César, que é o Oscar francês, por Acima das Nuvens. Ela fez filmes interessantes como Personal Shopper e O Para Sempre Alice, com a Julianne Moore. E ela mostrou até que tem talento para comédia no As Panteras, saiu ano passado. E ela foi escalada também para ser a Princesa Diana, né, num filme ainda inédito. E eu tô muito curiosa para ver o que vai sair disso aí. Bora dar uma chance para ela? A história do Prêmio Nobel de Literatura é repleta de injustiças. Talvez a mais lembrada dela seja a do não Nobel para o Jorge Luis Borges. Mas a gente pode pegar um caso recente, por exemplo. Como é que pode deixar um Philip Roth morrer sem o Nobel e alguém ir lá e dar o Nobel para um Patrick Modiano da vida? Isso não é só uma injustiça, isso chega a ser uma tosquice praticamente. Bom, nesse dia da injustiça, se a gente está falando de injustiças no mundo cultural, é muito difícil esquecer de uma que foi talvez a maior injustiça da história das premiações de cinema, que aconteceu no início do ano de 77, no Oscar. Naquele ano, premiando os filmes de 76, a gente tinha concorrendo filmes como Rede de Intrigas, do Sidney Lumet, Todos os Homens do Presidente, de Alan J. Pakula, e Taxi Driver, de Martin Scorsese. Mas a Academia resolveu dar o prêmio de melhor filme para aquela baboseira chamada Rocky, um Lutador, com Sylvester Stallone, que prova que premiações muitas vezes não valem de absolutamente nada, né? Porque a gente tem 3 filmes aí que são considerados obras-primas e que perderam para uma charopada daquelas do Rocky Balboa. Qual